Seja bem-vindo a mais um Expresso Nacional, meu nome é Jalfran Siqueira e vejam como a ditadura do Facebook está cada vez mais autoritária. Mas antes de começar este programa, quero convidar você a curtir nossa página em facebook.com/jalfran e a inscrever-se no nosso canal em youtube.com/jalfran. Meus caros, nós estamos vendo mais uma mudança nas mídias sociais, nas redes sociais, que tem como uma forma, na verdade, de responder ao incômodo que a democracia tem feito para os grandes conglomerados da mídia, com essa nova mudança do algoritmo no Facebook. O que foi essa mudança no algoritmo do Facebook? O Mark Zuckerberg anunciou que não quer mais que o Facebook seja um local de debates, um local para falar sobre as coisas comuns do cotidiano que afetam não apenas as comunidades locais, mas sobretudo todo o país e todo o mundo. Com isso, a nova mudança no algoritmo do Facebook vai priorizar que no seu feed de notícias, ou seja, na sua timeline, apareça mais notícias dos seus parentes, dos seus amigos, tipo o gatinho que está preso na árvore, ou o bebê que nasceu, que gera muitas curtidas e comentários. Mas eu quero aqui discorrer com vocês, eu quero discorrer contigo, o que me parece ser uma verdadeira afronta contra a democracia no mundo livre. Cada vez mais ditatorial, Mark Zuckerberg demonstra ser. E eu quero discorrer aqui a respeito de uns pontos para você compreender o meu raciocínio. Primeiro, qual é o papel das redes sociais hoje? Qual é a influência que as mídias sociais têm causado em todo o mundo, não apenas no Brasil? Primeiro, nós temos a possibilidade de questionar a grande mídia. Hoje, quando você vai se informar, você não precisa ligar o Jornal Nacional, ligar o Jornal Hoje, o SBT Brasil, o Jornal da Record, para se informar. Você abre o seu aplicativo do Facebook, do Twitter ou do YouTube e lá você tem toda a informação que você precisa, sem o monopólio, sem a manipulação da mídia. E você encontra diversos outros pontos de vista, diversas leituras da realidade que a mídia não quer que você saiba. Muitas vezes o que fazia a mídia? A mídia pegava um fato e dava a leitura daquele fato, a leitura dela daquele fato. Ela não estava preocupada em passar a verdade para você tal como aconteceu, mas tal como ela quer que você creia que aconteceu. Então a mídia ela fazia essa manipulação da realidade. Então a mídia social ela veio para quebrar essa hegemonia, quebrar o monopólio da verdade, quebrar a credibilidade da verdade das grandes mídias, da grande imprensa, das mídias tradicionais. Porque a partir disso nós nos tornamos ainda mais independentes e passamos a tomar nossas decisões não base mais no que a mídia está propondo ou no que a mídia está dizendo que é verdade, mas nas nossas próprias convicções, na nossa própria leitura da realidade, a partir dos diversos pontos de vista que nós passamos a pesquisar e a ver, ler e compreender quando eu sigo diversas páginas, diversos canais, diversos tweets. Com isso, o povo ele tornou-se soberano, o povo tornou-se o verdadeiro bastião da liberdade. Então as mídias sociais fizeram com que a democracia ela fosse cada vez mais plena, cada vez menos dependente da grande imprensa, das grandes manipulações, cada vez mais independente. E aqui a mídia social, as redes sociais, aos poucos foram quebrando aquele monopólio, aliás, aquele vício que Platão dizia que uma democracia, um dos grandes defeitos é a possibilidade de manipulação. Quem tem os recursos manipula a massa. Então as mídias sociais, por ser uma mídia independente e quem alimenta é a própria massa, então aos poucos nós estávamos quebrando esse vício, esse problema que Platão preconizou há 2.500 anos atrás. Contudo, isso passou por incomodar. Mark Zuckerberg, vendo tudo isso acontecer, afirmou que falar de política não é bom.
afirmou que ele não quer que as pessoas falem de política no Facebook. Então, o que ele passou a fazer? Por que isso? Por que ele não quer mais que as pessoas falem sobre política? Por que ele não quer mais que as pessoas comentem sobre o dia a dia, sobre o presidente, o senador, o deputado que tem dólar na cueca, o senador que foi preso no exercício do seu mandato? Por que o Facebook não quer mais isso? Porque o povo estava começando a mudar os soberanos, mudar o poder, mudar a realidade com uma velocidade jamais vista na história da humanidade. E aí você tem uma série de exemplos, você tem a Turquia, você tem a Primavera Árabe, que eu sou totalmente contra aquela questão, mas é um exemplo. Você tem os movimentos contra a corrupção e pelo impeachment aqui no Brasil, que foram todos motivados pelas redes sociais, as notícias vieram das redes sociais, a organização veio das redes sociais, o ponto de encontro foi marcado nas redes sociais, ou seja, nada disso dependeu dos grandes conglomerados de mídia. Paralelo a isso também você tem um exemplo, o maior dos exemplos, e o mais recente e o maior dos exemplos, a eleição do presidencial norte-americana, em que a grande mídia, os grandes conglomerados de mídia, The New York Times, CNN, MSNBC, NBC e etc., faziam um verdadeiro fronte de batalha contra Donald Trump, com uma série de fake news, ou seja, uma série de notícias falsas, falando contra Donald Trump e a favor de Hillary Clinton, chegando ao cúmulo de dizer que Hillary tinha 97% de chances de ser eleita presidente dos Estados Unidos. E para isso, as redes sociais mostrando que não é isso, não é isso. Donald Trump soltando lá a verdade sobre aquilo que estava sendo dito. E as mídias sociais sempre trabalhando paralelo para mostrar que aquela realidade que a mídia estava impondo não era verdadeira. E o que ocorreu? Ocorreu que o Donald Trump foi eleito com a força das mídias sociais. Claro, com uma grande inteligência, com um grande investimento. Então essas coisas não estão sendo muito agradáveis para o Facebook, principalmente para Mark Zuckerberg, que tem sido muito pressionado pelos grandes conglomerados de mídia. Daí surgia essa mudança no algoritmo para priorizar as conversas fúteis muitas vezes, priorizar as coisas que não mudam muito o nosso cotidiano, ao invés de deixar que o feed de notícias, ou seja, a sua timeline, receba notícias sobre política, sobre economia, sobre sociedade, e passar agora a receber apenas as futilidades do dia a dia. E quem foi afetado por essa mudança no algoritmo? Basicamente, a mídia independente. Independente dos grandes conglomerados, contudo, dependente do Facebook. Porque muitas dessas mídias, elas nasceram a partir da fanpage, a partir de uma página no Facebook. Então, as pequenas mídias, as mídias independentes, o próprio Expresso Nacional entra nesse meio, a minha página pessoal também entra nesse meio, que eu já venho notando uma redução no número, no engajamento, ou seja, em compartilhamento, curtida e comentário das minhas publicações. As pessoas que não dependem da Globo, da Record, da Band, do SBT, do New York Times, da ABC, da CNN, da MSNBC, essas pessoas que não têm grandes sites, grandes portais de notícias, ficam totalmente agora prejudicadas, pois muito tráfego dos seus sites, do seu conteúdo, vinha das fanpages. Ou seja, a voz independente, a voz que não manipula, a voz que não depende da Globo, não depende da ABC, não depende do New York Times, da BBC, da CNN, essas vozes foram caladas. Simplesmente isso, do dia para a noite. Para você ter uma ideia, nos países em que já entrou em vigor o novo algoritmo, houve uma queda de 52% no engajamento nas páginas. Ou seja, se uma publicação tinha 100 curtidas, caiu para 50. Se ela gerava 1000 cliques em tráfego, caiu para 500. E assim por diante. O público mais afetado, e isso de forma geral, afetou todos aqueles que têm uma grande dependência ou
utilizava o Facebook como meio de audiência, como geração de tráfego, mas afetou principalmente a mídia independente, as pessoas que mais se utilizavam do Facebook para propagar as manipulações feitas pela mídia, aliás, para desmascarar as manipulações feitas pela mídia, para dar um ponto de vista alternativo àquela manipulação que o grande conglomerado de mídia fazia. E aí quem será beneficiado? Apesar de que o novo algoritmo do Facebook, ele afeta todo mundo que tem página, todo mundo que se utiliza do Facebook como fonte de tráfego, os grandes beneficiados são os grandes conglomerados de mídia. Vou dar um exemplo. Globo.com. A Globo.com hoje é um dos maiores sites do Brasil. Ela tem aproximadamente 700 a 1 bilhão de visitantes mês. Visitantes não. Visitas de forma geral, que pode ser única ou não, certo? Então, dá mais ou menos 800 a 1 bilhão, dependendo do momento, certo? E é o que ocorre. Por exemplo, o Globo.com, ele tem aproximadamente 7% do seu tráfego vindo das redes sociais. Ele não depende das redes sociais do Globo.com. Em compensação, ele tem 57% do tráfego vindo direto, ou seja, pessoas que digitam Globo.com no navegador, e você tem aqui pouco mais de 26% do tráfego vindo do Google, das pesquisas no Google.com. O que ocorre? Um site como o Globo.com, que hoje é um dos maiores conglomerados é o maior conglomerado de mídia do Brasil e um dos maiores sites do Brasil, ele não vai ser afetado em nada por essa mudança no algoritmo. Na prática, ele não vai ser afetado em nada, porque ele vai continuar com o altíssimo tráfego dele. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o site do UOL.com.br, que hoje, junto com o Globo, é um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil e do mundo, certo? O UOL.com.br, ele tem hoje mais ou menos pouco mais de 560 milhões de visitas mês. Dessas visitas, o UOL, ela tem apenas 9% vindo das mídias sociais. Ou seja, é um site que não depende do Facebook. É um site que simplesmente não depende do Facebook. Para você ter uma ideia, deixa eu ver aqui. Ó, dos 9% de visitas que vêm das redes sociais, 70% é Facebook. Ou seja, eu estou falando aqui desses 9%, aproximadamente 8%, aproximadamente 6% é Facebook na prática. O resto é Twitter, YouTube, WhatsApp e etc. Ou seja, de forma geral, poucos serão afetados os grandes conglomerados de mídia, porque ele já tem um tráfego consolidado. Então, a mudança no algoritmo do Facebook, ele veio para beneficiar a grande mídia, a mídia tradicional. Veio para beneficiar aquelas pessoas que já estão dominando o mercado editorial, o mercado de imprensa. Simples assim. Então, um site como o UOL, como o Globo.com, como o Estadão, como Folha, que não depende do Facebook, eles vão continuar dominando o que é a verdade. E eu não preciso dizer que esses sites, esses jornais, as redações deles estão permeadas totalmente de jornalistas de esquerda. Essa é a realidade. Eles estão permeados de jornalistas de esquerda. Simples assim. Então, como é que nós vamos competir diante dessa realidade? O que o Mark Zuckerberg fez com a mudança no algoritmo do Facebook, na verdade foi uma resposta à pressão que ele tem recebido dos grandes conglomerados de mídia, ou seja, ele mudou o algoritmo para beneficiar a grande mídia, a mídia tradicional, beneficiar as pessoas que dominam o cenário mundial de imprensa, não só no Brasil e Estados Unidos, mas em todo o resto do mundo, para dar menos voz à população, menos voz ao indivíduo e mais voz às grandes empresas de mídia. Essa é a realidade. O Facebook está comprometido em fazer com que a mídia tradicional, manipulada pela esquerda, por George Soros, pelo Partido Democrata dos Estados Unidos, ela continue dizendo o que é a verdade, manipulando a realidade. Infelizmente, é isso que significa essa mudança no algoritmo do Facebook. Então, meus caros, vou encerrar o programa por aqui.
Convido novamente a curtir nossa página em facebook.com/jalfran e a inscrever-se no nosso canal em youtube.com/jalfran. Até o próximo Expresso Nacional.